Alguma vez já passou pela tua cabeça que tudo isso que a gente vive pode ser uma grande mentira? Que não faz muito sentido ser desse jeito? Tem um autor, o Baudrillard, que ele explica como que isso aconteceu. Uhum. Ele, na obra Simulacros e Simulações, essa obra inclusive aparece no começo do filme do Matrix. Sabe o Matrix? O Neo, ele levanta assim a parte da mesa e ele tá escondendo essa obra. E a ideia do Baudrillard é explicar como que a gente vive hoje na sociedade do código, da hiperrealidade, numa realidade inventada. Como assim, Thalita? Como assim é de mentira? Ele usa a linguagem para explicar. A linguagem no sentido da origem dos termos, significante, significado, parece complexo, mas dá para entender. É só você pensar, por exemplo, que lazer. Lazer, eu sempre falo isso. Lazer é um estado real, concreto, que eu consigo medir fisicamente, né? Isso seria o lazer real, da realidade real, de verdade, sinestésica, humana, né? E tem um lazer inventado. Mas como que alguém conseguiu inventar algo e dizer que é lazer? Então ele fala que isso acontece na sociedade do consumo. Como assim? Presta atenção. Eu tenho isso na linguística, né? Então, eu tenho a palavra, né? Eu tenho a árvore, né? O significante, árvore, e o significado dela, a coisa e o sentido que eu atribuo para aquela coisa. Então, a árvore, eu vejo a imagem da árvore, eu vejo a árvore, e meu cérebro tem uma imagem sonora que é árvore, significante, significado. Algo da realidade que eu assimilo e compreendo e significo, né? Agora, quando na sociedade, através do consumo, ele remonta toda a história da sociedade do consumo, quando eu consigo ter significados, né? Que são as simulações, né? Ou o código, que não estão conectados com a realidade, pensa assim numa árvore. Uma árvore tá presa no chão. O chão, a raiz dela é a realidade concreta, que existe, tá? Então, a árvore tem relação com o significado dela. Ela existe, eu sei que ela existe, ela é concreta, ela é real, tá? Então, uma coisa que tá respaldada na realidade concreta. Quando eu consigo, através do consumo, criar algo que as pessoas acreditam que é, e não está conectado na realidade que existe, tá? Então, quando eu falar realidade, pensa que ela existe, é concreto. Quando eu falar em código, significa que foi inventado. É um código. Eu falo assim, ó, toda vez que eu fizer isso, significa tal coisa, né? Toda vez que eu fizer isso, significa tal coisa, né? Toda vez que eu fizer isso, significa tal coisa. Isso é código, tá? Código. Então, tem o significado das coisas, né? E tem o código que é criado, né? Mesma coisa o signo, uma placa. Ele discute bastante o signo e o código, o significante e significado. Mas para você pensar assim, numa sociedade do código, seria a sociedade onde eu vejo uma roupa, eu vejo um trabalho, eu vejo uma família, eu vejo uma casa, né? As palavras, né? Enfim, tudo aquilo que a gente vê, que é código, a gente traduz de uma forma, né? Que não está conectado com a realidade concreta. Por isso é código. Então, ou seja, ir no shopping é código. Não é lazer. Comprar roupa porque eu preciso vestir para me abrigar, entende? É uma necessidade. Necessidade, abrigo. Abrigo é necessidade. Ter que usar uma cor diferente da outra todos os dias e não pode repetir, nananana, é código. Entendeu? Então, existe uma realidade concreta e existe aquilo que é criado. Então, ele vai discutir ali que, por exemplo, os objetos que um dia tinham um valor. Eu preciso da xícara para tomar o café, né? Então, a xícara tem função em si. E ele fala que na sociedade de consumo, o produto,
ele não serve para mim, ele tem utilidade nele próprio, né? E ele se comunica com outros objetos. Ai, Thalita, que viagem, é uma viagem. Mas, como assim se comunica com ele próprio? Essa xícara, basta você colocar várias xícaras uma do lado da outra e você vai saber do que eu tô falando, entende? Então, essa xícara no meio de outras xícaras, elas têm uma hierarquia de melhor xícara, para que serve a xícara, isso é código, entende? O que eu preciso? Abrigar o meu líquido, ponto. A sociedade do código vai inventar, aqui em casa quebrou um monte de xícara, tem uma xícara de cada família ali, de cada grupo, de cada etnia, né? Eu não tenho xícaras iguais. E isso incomoda, por quê? Porque a sociedade do código, entende? A gente criou convenções e essas convenções foram criadas através do consumo, mediado principalmente pelas tecnologias, onde eu tenho significados, códigos que não estão respaldados na realidade. Humanamente falando, eu não preciso de ter várias xícaras do mesmo estilo, né? Mas na sociedade do consumo, do código, eu preciso. Só que, claro, seria muito fácil eu dizer, parece muito fácil eu falar que eu não preciso, né? Ah, eu não preciso. Mas é tão forte, é tão forte, é tão forte isso, que ele entra dentro das pessoas a ponto de eu me sentir melhor com xícaras iguais, do mesmo pires, do mesmo pratinho, entende? Porque se não fizesse sentido, por que faz sentido? Porque a gente foi forjado assim. Então eu me sinto melhor tomando um café com aquelas xícaras, com o pire, com o pratinho, nananã, entende? E isso é uma hiperrealidade, uma realidade que foi inventada, uma realidade que foi criada. Qual que é o perigo? O perigo é desconexão da realidade, tá? Porque em nome do pires, da xícara do mesmo estilo, eu trabalho mais. Em nome do pires, da xícara do mesmo estilo, eu largo meus filhos em casa para conseguir mais dinheiro. Em nome, entende? Então, em nome da sociedade do código, eu faço coisas que não estão dentro da realidade humana, entende? Então, a gente tem todo um estilo de vida de uma sociedade inteira que ela não corresponde àquilo que os indivíduos em sua natureza necessitam, precisam, entende? Então, eu preciso de abrigo, né? Agora, o que a gente precisa? Se você for fazer uma lista, né? O que a gente precisa? Comer e dormir. E ser abraçado. A gente precisa ser abraçado. A gente precisa ter uma conexão entre os seres humanos, né? A gente tem essa necessidade. E agora faz uma lista de como que a gente gasta o nosso tempo. Como que a gente aplica nosso tempo e como que a gente gasta o que é o nosso dinheiro. A gente não usa o nosso tempo e o nosso dinheiro do jeito que a nossa natureza quer. A gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro do jeito que a sociedade do código disse que é para fazer. Entende? Então, as pessoas trocam, parece tão óbvio, gente, parece tão lógico e é tão, às vezes, tão óbvio, mas tão estranho de perceber que grande parte da humanidade não consegue viver sem. Por quê? Porque a gente vive daí em bolhas, né? A gente vive numa sociedade atemporal. Como assim? Não existe um antes e um depois, existe só o agora, né? Então é uma sociedade do consumo plenamente, ponto, né? Então a gente é capaz de fazer as coisas mais absurdas em nome do consumo e da relação dos objetos com os outros objetos. Tá, vamos pensar. Então, o trabalho não é só a minha função no mundo. O trabalho é a relação que o significado projetado, o código, o jeito com que a sociedade lê aquilo que eu tô fazendo. Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer está passando pelo crivo do significado que foi construído com a sociedade do consumo. Aquilo que tem importância, aquilo que não tem importância. E aquilo que tem importância e não tem importância está muito associado também com o quanto aquela função, ou aquela atividade, ou aquele objeto contribui para a sociedade do consumo. Eu anotei algumas questões aqui. O jeito que a gente vive não parece normal, né? O Baudrillard se escreve Baudrillard, né? Muito bom, ele faleceu em 2007. O sentido das coisas foi perdido, foi inventado um sentido.
A gente vive a fase dos códigos, que são construídos, um mundo organizado em forma desses códigos. Simulacro está no mundo do trabalho, no consumo, na política, no sexo. Claro, né? Já comentei em outros vídeos do que a gente precisa, né? E falando até da própria pele, né? Eu tô virando terapeuta sexual a partir dessa questão também. Se a própria sociedade, se aquilo que fisiologicamente o indivíduo necessita, a sociedade do consumo conseguiu tirar do campo natural, né? Porque o que eu preciso? Eu preciso daquilo que é real, eu preciso daquilo que meu corpo diz que eu quero, né? E o que o código faz? Inventa outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, e coloca esse como sendo referência, e as pessoas reproduzem como sendo referência. A pornografia é código. Foi inventado um estilo, um script, um roteiro que não tem nada a ver com a realidade concreta. Isso é código, né? A mesma questão das relações entre as famílias, entre os casais. O que eu preciso? De foto bonita? Né? Eu preciso de relações verdadeiras. O que uma criança precisa? Do meu dinheiro? Claro, a criança precisa do meu dinheiro para poder comer. Mas o que é comida? Entende? A sociedade do código transformou a comida em fast food. E nem só fast food, a própria ideia que eu faço daquilo que é saudável, né? Aquilo que é saudável é aquilo que é a natureza, do jeito que a natureza traz, né? E a sociedade transforma isso e vende como se fosse. O que é alimento de criança? Ai, danoninho. Não é alimento de criança, né? Alimento de criança é comida. Comida é fruta. Pronto. Não é suco de caixinha, alimento de criança, né? Alimento é a fruta, né? Então, a sociedade do código, ela pega e ressignifica. O que a criança precisa? A criança precisa do pai e da mãe presente. É disso que a criança precisa. O resto é a sociedade do código. A criança precisa do tempo dos familiares e dos alimentos que a natureza dá. O resto é código, entende? É inventado. O que os casais precisam? Precisam viajar o mundo e tirar foto em todos os monumentos e mostrar que são felizes? Ou precisam da conexão entre eles próprios, entende? Então, o que a gente passa a vida tentando reproduzir os códigos que são compartilhados pela sociedade para dizer... então eu anseio por isso. Eu quero um guarda-roupa novo, mesmo que o meu esteja funcionando. Eu quero um piso novo, mesmo que o meu esteja bom. Eu quero um emprego novo, mesmo que a tua vida seja boa. Não tô dizendo para se conformar, né? Eu tô dizendo que a gente fica nessa querência porque a sociedade do código diz que é necessário A, B, C e D. E não, eu não posso me conformar em ficar velha. Eu não posso me conformar em ficar velha, então eu tenho que esticar a cara, porque, meu Deus, se eu não fizer isso agora, um dia eu vou ter que fazer plástica, porque, entende? Isso é a sociedade do código. Isso é tão real que o indivíduo não percebe que há possibilidade e alternativa de vida diferente, né? Simulação é a repetição de algo que existe, é uma simulação, né? Então, a pornografia é uma simulação. A família de margarina é uma simulação, né? O Natal cheio de presente é uma simulação, não preciso dizer, você sabe. Você sente, entende? Não preciso te contar, porque você sente que não é verdade, você sente que aquilo não é real, você sente que esse estilo de vida de acordar às 6 horas da manhã e dormir às 11h30, meia-noite e não ter um tempo para você ter uma relação sadia, que isso não é vida, né? Simulacro, uma cópia imperfeita da realidade. Simulacro é uma cópia imperfeita da realidade. Eu não consigo inventar, eu tô fingindo. É um fingimento, uma sociedade de pessoas que fingem a todo momento. Por quê? Porque é isso que vale, é o código que vale. Hiperrealidade, vivemos a representação da realidade. Os símbolos têm mais peso do que a realidade. Aquilo que parece tem mais valor do que a própria coisa, né? Tanto é que existe design de experiência, né? Você vai comer, não é só a comida, é tudo aquilo que tem significado, né? Que tem... E o pior é que isso afeta, né? Por exemplo, a indústria da estética afeta a nossa identidade, né? Então a pessoa se sente mal, eu me sinto mal, eu não consigo aceitar meu corpo, eu não consigo aceitar o meu... Por quê? Porque é tão violento, tão violento, tão violento essa ideia de que eu preciso, né? Isso faz parte que a gente
tem muita dificuldade de conseguir ser natureza, no sentido de ser, de se escutar, de se respeitar, e a gente vai passar a vida se violentando. Ao comprar um produto, levamos para casa um símbolo, uma mensagem, um estilo de vida. Consumo é uma linguagem, nos classifica. Nada possui presença ou história, que eu falei, né? A gente não compra coisa, a gente consome signo. O que significa isso, né? Não porque são úteis, mas porque comunicam coisas que servem para discriminar, dar prestígio para alguns. Meu relógio despertou. Ah, não, acabou aqui. Então, aqui o loiro, eu que pintei o cabelo de loira, de descolorir o cabelo, gente, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Por quê? Uma fortuna o creme pra poder manter um cabelo descolorido inteiro. Entende? Então, não é pra qualquer um, né? Antes possuíamos objetos que duravam gerações. Hoje eles nos possuem. Parece tão clichê falar disso, né? Mas na prática, o quanto que a gente consegue? O quanto que eu consigo... eu falo das minhas manchas da cara, gente, porque tá na cara, dá pra ver, entende? E não é uma coisa qualquer, né? A nossa imagem, a minha imagem não é só a minha vestimenta, o meu rosto, mas a minha casa, o meu carro, aquilo que as pessoas leem sobre a minha vida, né? Isso tem a ver com a roupa que eu uso, tem a ver com a minha unha estar ou não feita, entende? Isso são comunicações, a gente se comunica através de tudo, né? As coisas teriam seu valor de utensílio, valor de uso, valor de troca é o quanto isso vale em comparação com o outro, e o valor simbólico é da relação entre o sujeito e a coisa, né? E o valor signo, o valor em si, relação diferencial entre os objetos e não o sujeito. Tudo isso para dizer, fechando já aqui, né? Quando e como a gente vai conseguir se escutar? Como que a gente vai conseguir sair do código? Né? Eu, Thalita, consigo ter uma vida, trabalhar menos e ter mais tempo. Agora, convencer os meus filhos de que a sociedade do código é uma mentira é complicado. Né? É complicado a gente olhar no espelho e querer ser eternamente jovem, porque parece que todo mundo é eternamente jovem, né? É complicado na sociedade do código, aquilo que eu tenho desejo de me alimentar de algumas coisas, como se meu corpo precisasse delas, e não precisa. Na sociedade do código, eu fecho os olhos e imagino uma pessoa importante, ela tem cor, ela tem um biotipo, né? Se eu me imaginar, né? Como que eu me sinto bem, né? Na sociedade do código, eu me sinto bem em cima de um carrão, eu me sinto bem com as minhas paredes aqui sem as marcas, né? Com a roupa passada. Thalita, mas você tá dizendo que a gente não tem que fazer essas coisas? Gente, eu não tô dizendo que a gente tem que fazer nada, só tô dizendo que é tanta exigência criada, né? Dessas mensagens que os objetos trocam entre si, como se eles fossem pessoas e tivessem vida e tivessem importância, que a vida do ser humano perdeu o valor para as coisas. A nossa vida perdeu o valor para os objetos. A vida das famílias é menos importante do que o lugar onde elas moram. Então, a minha casa é mais importante do que a relação que eu tenho com os meus filhos. As roupas que as pessoas vestem é mais importante do que a qualidade de relacionamento entre casais, entre pais e filhos. Por que tá falando isso, Thalita? Porque as pessoas trabalham igual umas condenadas, né? Em nome do quê? Em nome de qualidade de relação, que não é. A gente trabalha igual uns condenados em nome de troca de objeto, trocar dinheiro por objetos. A gente trabalha igual uns condenados não para ter lazer e pescar no rio, né? Ou para contemplar a natureza, para ficar sem fazer nada olhando para a lua. A gente trabalha igual uns condenados para tirar foto em monumento histórico. Ai, não tô dizendo que não é legal, gente, pelo amor de Deus. Mas se entende, né? Porque às vezes é uma terrível de uma viagem que a pessoa faz, né? Que não foi nem relaxante, e não foi nem proveitosa, e não foi nem gostosa, e a gente passa a vida procurando coisas, né? Enquanto, na verdade, se a gente pudesse se escutar, né? E não se trata só de se escutar enquanto natureza, escutar o planeta gritando, né? Que a gente produz mais do que a gente tem capacidade de
produção mesmo, né? Então, a matéria-prima do planeta não é infinita. E a gente vive num sistema que considera que o produto interno bruto, né? O quanto a gente é capaz de produzir, é a informação mais importante da nossa economia, né? Enquanto os produtos são finitos, né? Se nós consumíssemos o quanto os estadunidenses consomem, a gente não teria planeta. Porque todo mundo tem a intenção e o desejo de usar e jogar fora, e o nosso planeta não comporta esse estilo de vida, né? Então, para quem que a gente tá mentindo? A gente passa a vida mentindo e buscando viver um estilo de vida que o nosso corpo não quer, que o nosso corpo não aguenta, que os nossos relacionamentos não suportam. Os relacionamentos sucumbem ao estilo de vida. Então, a sociedade inteira defende um estilo de vida insustentável. Por quê? Porque é esse estilo de vida que garante as fábricas funcionando. Porque se as pessoas não quiserem trocar de guarda-roupa, de piso, de carro, de dente, de cara, de roupa, do que a gente ia viver, né? Então, a reflexão mais triste é pensar que a gente está perdendo a vida para ganhar o quê? Para ganhar objeto. A gente tá perdendo sono, perdendo saúde, para comer o quê? Para se entupir de cachaça, né? Eu falo muito, né? E eu descobri isso gravando vídeo. Enfim, não sei se você gostou, ficou grande, o autor é um autor complicado. Se tiver interesse que eu fale de algum autor, eu trago. Mas o que importa, para além dos conhecimentos sociológicos, né? O que importa é a vida real. É no pouquinho, cada dia a gente conseguir se conectar, penso eu como Thalita, né? Se conectar com aquilo que é real, com aquilo que o meu corpo me pede, o meu corpo pede para dormir, o meu corpo pede abraço, o meu corpo pede qualidade de relação, o meu corpo pede olho no olho, o meu corpo pede silêncio, o meu corpo não pede roupa nova, o meu corpo não pede Coca-Cola, o meu corpo não pede, eu ia falar que meu corpo não pede cachaça, né? Mas numa sociedade da exaustão, o corpo pede só isso, por quê? Porque é só assim para dopado, né, para se manter. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga reconhecer aquilo que lá no fundo a gente quer e precisa. Gostou? Compartilha, curte e se inscreve no canal para fortalecer. Comenta e eu te respondo, tá bom? Grande abraço. Boa semana. Até a próxima.